Salve Maria, sou o missionário São Roberto, mas outro estudo aqui para tirar toda essa dúvida da transubstanciação, a Eucaristia, a presença real de Cristo, que é um único sacrifício que será autorizado pela igreja. Cotidiano, certo? Que interessante. O que você vê aí nas igrejas, a Santa Ceia, são teatro. A Igreja Católica é a única que tem o sacrifício verdadeiro, a presença real de Cristo na Eucaristia. É simples entender isso. Não é simplesmente um simbolismo, um teatro. Não, teatro é as igrejas que tentam imitar a Santa Ceia. É simplesmente um vinho ou um suquinho de uva e um pãozinho, não. Porque a Eucaristia se torna o corpo e o sangue de Cristo por causa da consagração que eu já fiz no vídeo anterior falando sobre isso. Olha só, o catecismo aqui, 1322, o sacramento da Eucaristia. Ó. A Santa Eucaristia concluirá a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurado mais profundamente a Cristo pela confirmação, este por meio da Eucaristia. Participa com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacramento eucarístico de seu corpo e sangue, com o qual perpetua pelos séculos até a sua volta o sacrifício da cruz, confiando desse modo a igreja. Que igreja? Sobre ti, Pedro, Mateus 16, 18, eu edificarei minha igreja, que essa igreja que vai seguir isso aqui. Que a Eucaristia é a transubstanciação, a presença real de Cristo. Porque através dessa igreja vai ter sacerdotes que vai consagrar a hóstia santa. De acordo com Mateus 26, 26. Marcos 14, Lucas 19, ou 22, 19. Que interessante. Até a sua volta, o sacrifício da cruz, confiado desse modo à igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento espiritual e cumulado de graça, e nós dando o penho da glória futura. Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesiais, ó. 1324. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefa apostólica, ligar-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja e sabemos o próprio Cristo nossa Páscoa. Aqui você vai ver aqui, ó, tem toda a explicação aqui para você tirar essa dúvida. Não é um teatro. Não é simplesmente um simbolismo. Não, cara. Olha o que isso falou, ó. Mateus. Agora vamos de Bíblia, né? 26, ó. Olha só. Mateus 26, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. Que isso não está falando aqui, é simplesmente um simbolismo, simplesmente um teatro. Não. Isso aqui que eu consagrei, esse pão, será o meu corpo. E esse vinho que eu consagrei será o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Certo?
Ali os primeiros que comungaram, os primeiros que ceiaram a Eucaristia ali, ó, foram os apóstolos. Comungaram o corpo de Cristo e beberam o sangue de Cristo. Olha só, cara, como a igreja, ela é rica, cara. Isso foi instituído só na sua igreja. Sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Que igreja? Que vai seguir, fazer isso em memória de mim. O que você vê aí, nessas igrejas A, B, C, é teatro. Porque eles não têm a consagração. E outra, eles não foram enviados. Outras, eles se apartaram do magistério. Eles se apartaram da esposa do Senhor. E vai seguir suas próprias doutrinas, suas próprias invenções, suas próprias ceias. Que, para mim, passa de um teatro. Ah, mas vocês comem a carne de Cristo, você está matando Cristo. Não, meu irmão, nós está atualizando o sacrifício de Cristo. Em Jeremias 33, se você for prestar atenção ali, ó. Jeremias 33. Olha só que interessante. Olha só. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e levitas para oferecer holocausto e queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Vamos ver a Jerusalém? Sacrifício cotidiano. Vamos ver a Jerusalém? Eu amo essa Bíblia também de Jerusalém, que ela chega mais próxima dos originais, né? Ezequiel 33. Jerusalém, ó. Olha só, 33. Dezoito. Jeremias, cadê Jeremias? Trinta e três, 18. 17, 18. Porque assim diz Yahvé: não faltará a Davi um descendente que se sente no trono da casa de Israel. Aos sacerdotes levitas não faltará descendentes diante de mim, que ofereça holocausto, queime as oferendas e oferece todos os dias o sacrifício. Ó. Ali a Bíblia, a Ave Maria está cotidiano. Aqui está todo dias o sacrifício, oferecerão todos os dias o sacrifício de Cristo, certo? É a mesma coisa. E para a gente entender qual igreja que vai celebrar esse sacrifício cotidiano, ou outra tradução de Jerusalém, todos os dias, você pega aqui em... É só que interessante, cara. Você pega aqui Malaquias 1, 11, ó. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, em todo lugar, ó, se oferece meu nome, o incenso. Igreja protestante se oferece incenso em nome e honra do Senhor. Sacrifício cotidiano, que é a atualização do sacrifício de Cristo. É atualizado pelo sacerdote, como diz lá de Jeremias 33, 17 e 18. Pastores não têm essa autoridade. Pastor não tem esse envio de consagrar, porque não são sucessores dos apóstolos. Certo? E orações, por assim grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje é domingo. Está celebrando a Santa Missa. Está atualizando o sacrifício de Cristo. Certo? E em todo lugar, em todo mundo, está celebrando a Santa Missa. Atualizando o sacrifício de Cristo. No Japão, na China, na África, na Angola.
É o mesmo sacrifício. Paulo fala que é um único pão. 1 Coríntios é um único só pão. 1 Coríntios 10, 17, ó. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Ó. Somos muitos, porque as comunidades. Aqui no Brasil, está celebrando Santa Missa. Lá no Japão, uma Santa Missa. Lá nos Estados Unidos, uma Santa Missa. É o mesmo pão, é o único pão. Olha só o que Paulo está falando para a gente. Mas você está matando Cristo, tal, etc. Você pega João aqui para finalizar o vídeo. João. Ou Lucas 22, 19, Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, em 1 Coríntios 10, 17 e em João 6, 53, deixa bem claro que não é um simbolismo, que não é um teatro. Aqui, ó. Então Jesus disse, em verdade eu vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terá vida em vós mesmo. Ó. Quem come a minha carne, ele fala, ó, a minha carne aqui, a transubstanciação, o pão, tornando o corpo de Cristo. Cristo é bem claro. Cristo não está falando aqui que é um simbolismo, que é simplesmente uma lembrança, simplesmente um teatro. Não, está falando que ó, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. 55. Ó, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, 56, e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só que interessante, cara. Você está comungando, ceando o corpo de Cristo. Cristo 100% dentro de você. Cara, que você imagina o grau da hermenêutica, o mistério da Eucaristia. Você está colocando, comungando a presença real de Cristo dentro da sua vida, dentro do seu corpo, de sua alma, do seu espírito. Por isso que fala, nós tornamos uma só carne, um só pão. Olha só que interessante, ó. Olha o que ele fala aqui, ó, quando você comunga. Olha só. 53. Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida eterna em vós. Ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Ó. Quando você está comungando, você está... olha só, cara, 56, ó. Permanece em mim e eu nele. Então, Deus, através da Eucaristia, está em você. Olha só, cara. E aqui os incrédulos não entendiam ainda, ó. Os 66, ó. João 66, ó. Olha só. Abandonaram Cristo porque não entenderam, cara. Não entenderam o ápice, o mistério da transubstanciação. Ó, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Jesus então perguntou aos 12, queres vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro, claro, o pastor universal, né, cara? Quem iria, ó, Senhor, a quem iríamos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou, não vos escolhi, eu todos os 12, contudo, um de vós é um demônio. Que interessante, né, cara? Aqui, ó, os judeus murmuravam que não entendia também, ó. Mas tá amplo para você entender, cara. Que você vê aí nas igrejas que não tem o fundamento dos apóstolos, que não está sob o pastoreio de
Pedro é simplesmente um teatro. Teatral. Como eles gostam de acusar a igreja, nós provamos na Bíblia que não é simplesmente um teatro. Um simbolismo, não. Isso deixa bem claro. Fazer isso em memória de mim. Esse é meu corpo e meu sangue. Em Mateus 26, Lucas 22:19, Marcos 14. Olha só que interessante, cara. Em João 6. Para finalizar aqui, eu já estou estudando mais profundo mais outro vídeo para entender tanto no Velho Testamento e no Novo. Aqui, ó. Mas aqui já dá para você entender o mistério eucarístico. Aqui, ó. Durante a refeição, Mateus 26, durante a refeição, ó, Jesus tomou pão, benzeu, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. Ele não está falando isso aqui é simplesmente uma lembrança. Ele não está falando aqui que simplesmente é um simbolismo, não. Isso é meu corpo. Meu corpo. Eu estou presente, que eu consagrei o pão e o vinho para se transformar em meu corpo. E fazer isso em memória de mim. Olha só. Benzeu, partiu e deu ao discípulo, dizendo: tomai e comei isso, ó. Ó. Tomai e comei isso. É simplesmente um simbolismo? E os apóstolos seguiram essa realidade. Os apóstolos entenderam o mistério da transubstanciação da presença real de Cristo naquele pão e naquele vinho. Comer isso em meu, ó, comer isso é meu corpo. Ó. Para os apóstolos e as apóstolas aqui, ó, a importância, cara. 2:42, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, aqui você já entende o que foi passado, o que foi transmitido. Fazer isso em memória de mim, aos apóstolos. Porque tem a doutrina dos apóstolos, vai seguir isso. Outras doutrinas, vai fugir disso. Certo? Na doutrina dos apóstolos, na reunião, ó, reuniões, em comum, na fração do pão e na oração. Olha só. Em Atos 20, versículo, olha só, 7, ó. No primeiro dia, que é domingo, certo? Da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Paulo, que havia dividido. Olha só, cara. Olha só como a igreja primitiva já seguia ali. Fazer isso em memória de mim. Porque isso aqui, cara, isso aqui é a parte mais importante, pilar da fé católica, a transubstanciação, porque ali quando o sacerdote faz a consagração, não é mais o sacerdote, é Cristo. A teofania de Cristo vem em sacerdotes ali, porque jamais faltarão descendentes de sacerdote para oferecer o sacrifício cotidiano. Ali é o próprio Cristo. Ali tem um mistério também para consagrar o seu corpo e seu sangue. Ali não é mais um simplesmente sacerdote, é o próprio Cristo. Ali é a presença real de Cristo na Eucaristia. E os bispos, os presbíteros, são sucessores dos apóstolos. Sucessores das colunas que foi confiado esse sacrifício de Cristo. De atualizar o sacrifício de Cristo. Como vai dizer aqui em 1 Pedro, olha só. Pastor não tem essa autonomia e nem esse respaldo. Aqui, ó. 1 Pedro 2:5, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais, os materiais deste edifício espiritual. Um sacerdócio santo, ó. Olha só. Cristo, ele escolheu aqueles 12 ali para ser sacerdotes santos.
Hebreus 12, 22. As almas justas chegaram à perfeição. Para oferecer vítimas. Deus fala o que para Davi? Vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Jamais faltarão, Jeremias 33, 17, 2, descendentes de sacerdote para oferecer o sacrifício cotidiano. Ou todos os dias, das traduções, né? Aqui, ó. Quem são esses sacerdotes? Que está sob o pastoreio do ancião, se pegar lá em 1 Pedro 5:1, para oferecer o sacrifício de Cristo, que é a Santa Missa. Está sendo atualizado o sacrifício de Cristo, de acordo com Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 10, 17 e em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. E João 6. Esse é o significado. E no Velho Testamento tem a prefiguração. Levítico 12, 7:12, Levítico 7:13, Apocalipse 7:12 e por aí vai. Catecismo 1322, 1324. Para você aprender ou também para tirar as dúvidas, Catecismo 3000 ou 1376, 1377, 1210, 1419. Ali tem todo um ensinamento para você entender o que a igreja quer ensinar sobre a transubstanciação, presença eucarística real de Cristo na Santa Missa. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto. Já estou preparando outro vídeo mais profundo para você entender. Para você não escutar essas igrejas que vivem esse teatro, né? Não tenho nada contra a Santa Ceia. Mas tá bom, salve Maria.